Oi, gente querida. O título do vídeo de hoje é O que a história de Daniel nos ensina? Bom, eu estou fazendo esse vídeo porque o livro de Daniel é um livro riquíssimo, um livro histórico, mas que tem experiências com Deus extraordinárias. E a gente aprende algumas lições quando a gente estuda a vida de Daniel e o livro de Daniel, que é uma coisa extraordinária. Então eu vou compartilhar com vocês aqui, mas antes eu queria pedir que você, que ainda não se inscreveu, que se inscreva, que curta, clique no sininho, compartilhe, porque assim muita gente vai ser abençoada com esse vídeo que vai trazer lições extraordinárias sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Bom, eu quero começar dizendo que a primeira lição que eu vejo na história do livro de Daniel é a soberania de Deus. Israel estava vivendo um tempo de muito pecado e Deus levanta um profeta Jeremias dizendo que viria da Babilônia Nabucodonosor e que levaria o povo cativo e que o povo ficaria cativo por 70 anos. Então, na verdade, Deus disciplinou o seu povo e permitiu que eles fossem invadidos, levados por Nabucodonosor, mas Deus sempre cuidou do seu povo e tinha um propósito para eles lá, né? Daniel, por exemplo, foi levado para a Babilônia na primeira incursão, né? Foram 3 incursões, em 605 a.C., 595 e 586. Ele foi na primeira, com 19 anos, e ele permaneceu 70 anos na Babilônia e muito provavelmente morreu lá. Mas a verdade é que Daniel foi preparado por Deus para ser primeiro-ministro de 3 reis diferentes. E ele fez muita diferença e ele revelou para Nabucodonosor e os outros reis, né, para os quais ele trabalhou, o poder desse Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira verdade que eu quero dizer aqui para você, meu querido, mesmo quando você passa por circunstâncias difíceis, Deus está no controle e Deus cuida dos seus. Somente busque a Ele e dependa dEle, ande na sua palavra, que Ele vai cuidar de você e vai te levantar até nas circunstâncias mais difíceis. Amém? Bom, a segunda lição que a gente aprende no livro de Daniel é que vale a pena se consagrar a Deus. Quando a primeira leva, né, principalmente os nobres, foram levados para a Babilônia, muitos jovens nobres foram levados também. E dentre esses estava Daniel, né? Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Bom, eles chegaram lá e eles tiveram que ser aculturados, né? Aprender a língua, aprender a cultura. Afinal de contas, eles foram levados tanto para servir ao rei da Babilônia, quanto para, quando depois viessem, né, os conquistados, os exilados, serem instrumentos, né, entre o rei da Babilônia e o povo de Israel. Então eles já tinham aprendido a cultura, aprendido a língua, já serviam a Babilônia, mas ainda mantinham a sua identidade juntamente com o povo judeu, né? E Daniel então ele e os outros jovens foram colocados a encargo de um eunuco chamado Aspenaz, né, que ensinou para eles a língua, ensinou a ler e escrever na língua babilônica, né? E também ele era responsável para manter a saúde deles. E houve um primeiro impasse, porque Daniel, ele não queria comer as carnes e as comidas sacrificadas aos ídolos babilônicos. Então ele pediu aos Aspenaz que ele não tivesse que comer aquelas carnes e pediu que ele fosse testado por um período de tempo, que ele ficasse só comendo legumes, né, e frutas, e depois, então, Aspenaz poderia fazer uma avaliação se ele estava melhor ou pior do que os outros. O que aconteceu? Ele estava melhor do que os outros jovens da Babilônia, e assim ele pôde manter a sua fidelidade a Deus e não se envolver com os ídolos. Então a verdade, gente, é que quando alguém se consagra a Deus, Deus o abençoa a despeito das pressões. Eu sei que você também muitas vezes é colocado em circunstâncias onde você tem que fazer uma escolha entre servir a Deus e ser fiel a Deus ou obedecer ao sistema desse mundo. A minha dica para você: Deus sempre abençoa aqueles que fazem a escolha por servi-lo e serem consagrados a Ele. Amém?
Bom, gente, a terceira lição que a gente pode aprender de Daniel e do seu livro é que Deus guarda os seus quando o obedecem. Outra história linda, maravilhosa que a gente aprende é a história dos três amigos de Daniel, chamado Sadraque, Mesaque e Abidnego. É interessante porque Daniel, ele não é colocado nessa situação de prova que os três foram colocados. Muito provavelmente porque ele estava visitando algumas das províncias da Babilônia. E de repente Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro de si mesmo, né? E ele então reúne todo o povo e determina que quando tocasse a trombeta, todo mundo devia se prostrar, ficar de joelhos e prostrado diante da estátua de Nabucodonosor. Os três jovens, apesar de terem postos importantes na Babilônia, eles não podiam se prostrar perante ninguém, a não ser perante Deus. E eles se recusaram. E, na verdade, aquilo foi, um complô, né, dos inimigos, tanto de Daniel quanto dos jovens ali. Porque eles se destacavam, né, eles brilhavam. E Nabucodonosor, então, fica furioso, né? Chama os três e fala, olha, se vocês não fizerem isso, eu vou jogar vocês na fornalha. E eles dizem para o rei Nabucodonosor, rei Nabucodonosor, nós não queremos discutir isso com o senhor. Se o senhor quiser nos lançar na fornalha, duas coisas podem acontecer. Ou Deus pode permitir que nós morramos, ou Deus pode nos livrar. Não depende de nós. Deus vai decidir o que vai fazer, mas nós não iremos prostrar diante da sua estátua e nem diante de ti. E a história conta que Nabucodonosor ficou tão furioso que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, a ponto que os soldados que foram jogar os jovens morreram com o calor da fornalha só de chegar perto. Os jovens, em contrapartida, estavam andando na fornalha e Nabucodonosor falou, como é que eles não morreram? Mas eu vejo um quarto homem semelhante aos deuses ou aos filhos de deuses. Sabe quem estava lá, gente? Era Jesus. E Jesus andou com eles no meio da fornalha. E a única coisa que queimou não foi um fio de cabelo, nem as suas vestes, a não ser as amarras, as cordas que estavam amarrando os seus pés e as suas mãos. Bom, qual a lição que a gente tira disso? Quando alguém não se prostra diante deste mundo, diante dos ídolos desse mundo, porque tem consciência que somente Deus é alguém diante de quem nós devemos nos prostrar e adorar, Deus protege aos seus. E o resultado dessa história, gente, que além deles não terem morrido, eles glorificaram ao Deus dos céus. Nabucodonosor ficou extremamente impactado com aquilo que ele ouviu. A minha dica para você é viva para Deus, consagre a sua vida, consagre a tua história, consagre todos os seus temores, porque às vezes a gente relativiza muito, né? Deus vai entender se eu fizer isso, porque eu sou exigido no meu trabalho, né? Ou na escola. Não, queridos, não quebre os princípios. Obedeça a Deus e no final da tua história, quem vai ser glorificado é Deus, e Deus vai cuidar da tua vida e vai te proteger. Amém? Então, quando a prova vier, coloque para Deus o seguinte, Senhor, eu vou ser fiel a ti. Se o Senhor vai me dar vitória ou não, não está aqui em jogo, porque foi isso que eles fizeram. Mas Deus deu a vitória e eles foram instrumentos de glória para o Deus Todo-Poderoso. A quarta lição que eu quero dar para vocês aqui, que a gente pode aprender no livro de Daniel, é que Deus levanta quem quer e Deus abate os soberbos. Nabucodonosor claramente foi levantado por Deus para ser instrumento de disciplina para o povo de Israel que estava na idolatria. Entretanto, gente, ele enriqueceu tanto, se tornou tão poderoso, o maior império daquela época, né, que um dia ele chegou à conclusão que ele era o cara, que ele podia fazer o que ele queria, e começou a mostrar os reinos que ele tinha conquistado, né, provavelmente a cidade suspensa, né, que é uma das 7 maravilhas da antiguidade, e ele começou a se ensoberbecer. Aí Deus falou, você acha que você é o cara? E Deus fez com que ele ficasse 7 anos vivendo como uma besta fera, comendo com os animais do campo, ninguém podia controlá-lo, literalmente ele virou um animal por 7 anos.
E Deus havia dado esta palavra: por 7 anos você vai ser retirado do convívio dos homens e vai estar no convívio das bestas feras, para que glorifiques a Deus e reconheça que Deus que criou os céus e a terra e que tudo que você tem foi Ele que permitiu. Bom, passaram os 7 anos e quando ele recobra a consciência, Nabucodonosor está completamente humilde na presença do Deus Todo-Poderoso. E ele inclusive estabelece um decreto que o Deus de Israel deveria ser adorado na Babilônia e reconhecido como o maior de todos os deuses, o Deus Todo-Poderoso. Não é lindo isso? Deus, ele levanta quem quer, como levantou Nabucodonosor, e derruba quem quer, abate a quem quer, e inclusive abate os soberbos. Então a minha dica para você: quando tudo estiver acontecendo de bom para você, seja uma pessoa humilde, dê glória para Deus, reconheça que tudo vem dele, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. A glória deve ser de Deus, gente. E nós todos temos a tendência a começar a achar que a gente vale alguma coisa simplesmente porque as coisas estão dando certo. O perigo maior da vida de um crente não é quando ele está passando problemas sérios na sua vida, mas muito mais quando ele está vivendo momentos de glória, momentos de conquista, de vitória, de prosperidade. Então, se você estiver vivendo momentos em que Deus te levantou, seja humilde, porque Deus abate aos soberbos. Bom, a quinta lição que a gente aprende no livro de Daniel é que Deus levanta e derruba os reinos, tá? Ali na quarta eu falei que Deus abate, levanta quem quer e abate aos soberbos. Aqui eu estou falando de história mesmo. Deus é quem estabelece qual o reino que se levanta e quando e como ele deve cair. Como eu disse para vocês no início, Daniel passou por diversos governos, né? Ele passou por na Babilônia por Nabucodonosor, depois Nabonido, né, o genro do Nabucodonosor, e ele também estava, não mais como primeiro-ministro, mas ainda como um dos nobres, quando Belsazar, o neto de Nabucodonosor, estava governando na Babilônia. Era realmente um camarada blasfemo, não tinha nenhum respeito por Deus, e ele pegou todos os utensílios que Nabucodonosor tinha levado do templo de Israel, de Jerusalém, e ele começou a fazer um banquete com todos os nobres por 7 dias, e encheu a cara com os cálices sagrados. E no meio daquele banquete, gente, aparece numa das paredes uma escrita, uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Uparsim. E ele ficou louco porque nenhum dos sábios pôde interpretar aquela escritura. Então mandou chamar a Daniel e Daniel interpretou. Falou: olha, pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje o seu reino será retirado da sua mão. E naquela mesma noite, os persas haviam desviado o curso do rio que passava por debaixo do palácio da Babilônia, e eles entraram e dominaram os babilônios naquela noite. E Deus, que estabeleceu o levantamento da Babilônia, também estabeleceu a queda da Babilônia. Agora, gente, que coisa mais extraordinária, né? Deus escreveu na parede e disse: num só dia o teu reino vai ser arrancado da sua mão. A Babilônia era inexpugnável, suas muralhas impossíveis de ser quebradas, né, de serem invadidas. E Deus falou e isso aconteceu. Então eu quero dizer para vocês que Deus é quem levanta, que Deus é quem destitui. Inclusive na nossa nação. Vamos orar para que Deus estabeleça quem deve ser o governante. Este é um ano de eleição. Ore para que Deus estabeleça quem deve ser o governante que vai governar o Brasil. Não se esqueça, o coração do rei está nas mãos do Senhor, ele inclina para onde quiser. Amém? E a última lição que eu quero dizer para vocês, obviamente existem muitas outras lições, é que Deus é Senhor da história. Deus havia chamado Ciro, o persa, pelo nome 150 anos, através do profeta Isaías. E Deus profetizou que seria Ciro que ia levar o povo de volta para Israel, dando a eles permissão de serem livres da Babilônia. O que Deus fez? Deus primeiro
fez com que Ciro invadisse a Babilônia e numa noite os babilônicos caíram diante dos persas. Ciro, portanto, chega naquele novo lugar e ele descobre através de Daniel cita as escrituras de Isaías dizendo que o Deus dele havia chamado Ciro de meu pastor, queria cumprir o seu propósito. Ciro ficou impactadíssimo. Quer dizer que o teu Deus falou do meu nome muitos e muitos anos atrás? Foi. Aí Daniel mostra para ele e ele fica impactado e ele cumpre o seu propósito. Ele permite que o povo de Israel volte para a sua terra, ele escreve os decretos, ele dá as provisões, dá dinheiro e Deus cumpriu o seu propósito. Levantou os persas para derrubar os babilônios, para que eles pudessem permitir o retorno do povo de Israel de volta para a sua terra. Sabe, meu querido, Deus é Senhor. A gente olha para o mundo e pensa que o mundo está de ponta cabeça, de mal a pior. Não se esqueça, Deus é Deus, Ele está no trono e é Ele quem determina quem levanta e quem cai, e a história da humanidade se cumprirá exatamente como as profecias bíblicas estabelecem, porque Deus é Senhor da história. Agora, querido, se Deus é Senhor de todas as nações, o Rei das nações, Ele também é o Senhor da sua vida. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. O que cabe a você é honrar a Deus, crer em Deus e andar em retidão de acordo com a sua palavra, que todo o resto Deus vai fazer por você. Diz a palavra de Deus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida de você, da sua família, do teu negócio, dos seus sonhos, da tua vida. Ele cuida de tudo. Mas lembre-se, Ele é o Senhor da história e quer ser o Senhor da sua vida. Se você ainda não deu a vida para Cristo, renda-se a Ele, porque viver e enfrentar os desafios da vida com um Deus tão poderoso cuidando de nós faz toda a diferença. Bom, amo vocês. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Eu peço, curta, comente para que esse vídeo chegue muito longe. Esse é o desejo do coração de Deus. Um beijo grande também para todos vocês. Fiquem com Deus.